Quando Davi, quem inventa o templo é o Davi, na Bíblia. E quando Davi inventa o templo, Deus não gostou da ideia. O Davi chama o Natan e fala para o Natan assim, Natan, eu não sei o texto, mas é em Crônicas. Fala para ele assim, olha, eu estou rico, eu estou aqui numa casa boa, minha cama é de cedro. Só que Deus fica dentro de uma cabana, porque Deus é a representação de Deus, é a arca. E aí ele diz, mas Deus está dentro de uma cabana, eu estou querendo fazer um prédio igual os pagãos têm. Aí o Natan falou assim, faz tudo que está no teu coração. Aí quando o Natan foi embora, porque nem sempre a gente está calibrado com Deus, né? O Natan nesse dia não estava muito calibrado com Deus. O Natan falou, faz tudo que está no teu coração. Aí quando o Natan foi embora, Deus pegou o Natan na esquina. E falou assim para o Natan, que é? E aí, não, o Davi quer fazer um prédio, eu falei que tá, beleza. E aí ele falou assim, olha, volta lá e fala para ele que eu tirei ele de trás do gado. E eu nunca pedi para ele um prédio. Eu sou o Senhor. Que casa vai me caber? Ele quer fazer um prédio para mim? Aonde vai me caber? Porque eu sento no céu e a terra é o banquinho onde eu coloco os meus pés. Que lugar pode me conter? Aí o Natan falou, não, entendi. Então você vai lá e fala para ele que dia que eu pedi, que dia que eu reclamei que eu estava dentro de uma cabana. E aí o Natan volta e fala para o Davi, mas o Davi era um filho tão querido de Deus, que Deus... Você entende que a intenção do Davi era a melhor, sabe? Ele queria fazer uma coisa melhor para Deus. E aí Deus falou assim para ele, eu entendi sua intenção. Mas você é um homem que tem as mãos sujas de sangue. E então, o seu filho vai fazer isso. E aí eu vou ver. Não significa que eu vou aceitar. Significa que eu vou analisar se eu quero receber esse presente ou não. E aí quem construiu o templo foi o Salomão. E o Salomão construiu o templo num nível. Pesquisem isso no livro das Crônicas. A Bíblia diz que, olha, o templo de Salomão era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma das maravilhas da arquitetura, mas ele foi construído sem ouvir o barulho de martelo. Não me pergunte como. Porque as peças se encaixavam. Parece que as pedras eram cortadas na pedreira. A Bíblia diz isso. E montadas. Aliás, o templo é a primeira grande estrutura pré-montada da arquitetura. E aí, quando o Salomão terminou, o Davi já tinha morrido, e Deus falou assim, tá bom, eu vi a santidade pela qual vocês fizeram isso, construído em jejum e oração, então eu aceito esse presente. Então eu vou usar esse lugar, eu vou falar a partir desse lugar. Nesse dia, Deus ganhou uma coisa e perdeu outra. Porque Deus ganhou um endereço fixo. Deus ganhou um CEP. Aqui não fala CEP, que fala como? É um zip code. Deus ganhou um zip code e ele perdeu a mobilidade. Porque antes, no tabernáculo, ele se movimentava conforme ele queria. Agora ele está fixo num lugar. Então Deus agora tem um endereço. Você quer falar com Deus? Tem uma rua e um número. Você quer falar com Deus? Tem o dia certo, o lugar certo, a hora certa para você falar com Deus. Para a manifestação do divino, tem hora, dia, rua, lugar. Basicamente 4 coisas. Um dia privilegiado, um lugar privilegiado, um serviço privilegiado e um tipo de gente privilegiado. Isso significa que se você quer falar com Deus, tem que ser no sábado. Se você quer falar com Deus, tem que ser no templo. Se você quer falar com Deus, tem que ser através do sacerdócio. E se você quer falar com Deus, tem que ser através do sacrifício. Então, o tempo todo, os judeus, a partir do templo, Deus tem esse endereço fixo. Quando a gente vai para textos do Novo Testamento, lê João capítulo 1, que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, há um easter egg ali naquele texto. Porque o texto grego diz que o verbo se fez carne, na verdade, a palavra grega ali é skenosen, que significa tabernaculou. Quer dizer, quando Jesus encarnou, na visão de João, no 4º evangelho, capítulo 1, diz que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E essa palavra é uma palavra código, porque skenu é um substantivo, e skenosen é um verbo. Só que esse verbo não existia. Então, como você fala, tipo assim, tabernáculo é um substantivo. Aí você fala assim, tabernacular é uma palavra que meio que não existe. Né?
meio que não existe. Então, o João cria essa palavra, esse neologismo, e coloca na Bíblia, dizendo que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E aí a gente que vai estudar o texto fala assim, peraí, por que o João usa essa palavra? Por que ele não disse o verbo se fez carne e veio até nós? Não, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E aí, quando a gente olha o ministério de Jesus, a gente percebe que tudo que tinha lá no tabernáculo se cumpre em Cristo. Tudo que tinha lá no tabernáculo se cumpre em Cristo. Então, Jesus é o tabernáculo móvel. E a partir de Cristo, Deus ganha mobilidade de novo. A partir de Jesus, Jesus é Deus entre nós, que anda, que viaja, que fala, que interage com as pessoas. Então, a partir de Jesus, quando ele chega a mulher samaritana, por exemplo, a mulher é samaritana, então ela não tem sangue judeu. O sangue dela não pode permitir que ela entrasse nem mesmo no santuário. Ela podia ficar somente no pátio dos gentios. Vamos lá, naquele quadrilátero da religião, que é o dia certo, o lugar certo, o serviço certo e a pessoa certa, que para eles era o sábado, o templo, o sacerdote e o sacrifício, Jesus está diante da mulher samaritana. Ele é um judeu, como vocês cantaram aqui na música, e a mulher samaritana é uma pagã, e não é um sábado. Eu sei disso porque a mulher... Então, aquele dia não era um sábado. Eu sei disso porque os discípulos foram comprar comida. Então, sábado, dos 4 pontos, o sábado não entra. Ali não era o templo, porque eu sei disso porque o templo é em Jerusalém. Então, o dia errado, o lugar errado. Jesus não é sacerdote. Eu sei disso porque ele é da tribo de Levi. E para ser sacerdote tem que ser da tribo de... Jesus é da tribo de Judá, e para ser sacerdote tem que ser da tribo de Levi. E ali não tem um sacrifício acontecendo. Então, qual a possibilidade dessa mulher ter um encontro com Deus ali? Zero. Zero. Dia errado, lugar errado, pessoa errada, serviço errado. E aí a mulher pergunta para Jesus assim, qual é o lugar certo onde se deve adorar? E Jesus falou, olha, vai chegar uma hora que nem aqui nem lá vão adorar a Deus. Mas isso vai mudar. E ela diz quando? E ele diz hoje. Hoje, vai mudar hoje. Hoje, aliás, agora. Isso acontece no texto de João 4, quando ele diz assim, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora presta atenção, a hora vem e agora em que verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo assim, a hora vem, agora significa, chegou a hora onde será possível se relacionar com Deus em espírito e em verdade, isso a partir de qualquer lugar. Bom, plenamente isso só acontecia a partir da pessoa de Jesus. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito Santo chega e Deus ganha 120 novos endereços. Porque antes, Deus só podia ser encontrado a partir da pessoa de Cristo. Agora, veja, olha a responsabilidade que eu tenho de falar isso. Eu não estou dizendo que cada um de nós vira Cristo. Não é isso. Nada a ver. Só que nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. E a gente se move. Então, nós nos tornamos novos endereços de Deus. Deus, a partir do dia de Pentecostes, atende em 120 novos endereços. E antes de Pentecostes, ele atendia em um endereço, que era a pessoa de Jesus. Agora, Jesus pode ser encontrado a partir de 120 novas pessoas. E naquele mesmo dia, esse número vai aumentar para 3.000 pessoas. Porque 3.000 pessoas serão batizadas e cheias do Espírito Santo, e vão falar em línguas e vão ser cheias do Espírito Santo.